Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Cleiton Pereira, do CEB, né, Centro Educacional Brasileiro. Né, estamos aí voltando aí às aulas, né, na plataforma, agora dessa vez digital. Né. Espero que vocês tivessem aí uma boas férias. Né. Eu sei que esse momento aí difícil que a gente está passando, né, mas contudo aí eu espero que tenha sido pelo menos tranquilo, tá certo? Essa aula de hoje é a primeira, tá? Que a gente vai começar agora. Vai ser basicamente aí uma revisão de tudo que a gente já viu, tá ok? Então a gente vai começar aí com os números que permeiam o meu mundo. Isso aí faz referência à primeira unidade do livro de vocês, tá certo? Tudo que a gente já vinha trabalhado, então é a hora da gente revisar, tá certo? Nos próximos vídeos é que a gente vai dando continuidade aos conteúdos aí e entrando aí na segunda unidade para fechar o bimestre, tá ok? Ó, então eu vou começar aqui. Essa foto aí que eu coloquei, né, todos aí estão vendo, né, a origem, né, de onde surgiram os números, a necessidade de onde que os povos antigos tinham para contar perdas e ganhos, né? Então, se você olhar aí, eles estão com um graveto na mão, que era instrumento de contagem, né? E aí no chão tem aí calcanhar e bastão, né? Essa curvinha aí para baixo, aí, e esse risquinho é chamado de calcanhar, e o risco aí de bastão, tá? Era através disso aí que eles começavam a contar o seu rebanho, né? Quantas ovelhas tinham, quantos bichos iam para o pasto e quantos não voltavam. Aí eles riscavam aí no chão, né? Quando as ovelhas iam para o pasto. E aí, ao retornarem, eles apagavam aí para ter uma ideia de adição e de subtração, tá certo? Então, ó, os números, eles apresentam diferentes funções e diferentes modos de leitura. Por exemplo, ó, os números eles podem indicar quantidade. Se eu falo de quantidade, eu falo de números cardinais, que são aqueles 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os números cardinais. E uma ideia de quantidade inserido dentro dos números cardinais, né? São o quê? Por exemplo, eu tenho aí 3 pares de sapato. Então, 3 pares de sapato é uma ideia de quantidade, né? 1, 2, 3. Não é verdade? Outra coisa, eu possuo aí R$ 200. É uma quantidade, eu tenho R$ 200, né? Contando aí de 1 até 200, certo? Então, os números, ele pode aí indicar a quantidade, né? Através de números de elementos que nós temos, né? Também pode indicar posição. A ideia de posição é a ideia de ordenar os números ordinais, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Isso aí que são números ordinais. E eles indicam aí posição. Por exemplo, numa fila de banco, eu sou o quarto, eu sou o quarto aí à espera, né? Então tem 3 pessoas na minha frente, não é verdade? Por exemplo, na sala de aula, eu sento na segunda fileira, na terceira cadeira. Isso aí é a ideia de posição. Outro exemplo aí de posição, vocês lembram aí que a gente trabalhou na sala de aula? Hã? Exemplo aí de posição, corrida. Eu cheguei em 5º lugar na corrida de São Silvestre, por exemplo. Posição, 5º lugar, né? Num pódio aí de campeões, onde há o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Eu fui o primeiro colocado, eu fui o segundo colocado, eu fui o terceiro colocado, né? Isso aí é que é a ideia de posição. Indica a posição onde você está, tá ok? O próximo modo aí de leitura é que a gente aí utiliza os números aí como instrumento de codificação, né? Que servem para identificar e servem para nos localizar. Então, instrumento de codificação, ele aí dá a ideia de identificação e de localização. E que número é esse que pode nos identificar? Vocês lembram? Os números que nos identificam. Por exemplo, se eu for viajar, eu tenho que ter um passaporte, né? Não é verdade? Para o exterior tem que ter um passaporte. E esse passaporte tem todos os meus dados, vai ter os números, né? Número de CPF, número de identidade. Então, isso me identifica como Eric Cleiton Pereira dos Santos. Né? Assim como identifica você, identifica todo mundo. Então, os números aí também servem para nos identificar. Né? Um exemplo disso é o nosso RG, né? O Registro Geral, e o nosso CPF. Né? São
São aí 11 números do CPF, que é onde você chegar, você vai ser identificado, tá? E também aí existem os números para localizar. Por exemplo, o número da nossa casa nos localiza, né? Você diz assim, ó, eu moro na rua tal, no número tal. A pessoa vai chegar aí, né, direto na sua casa, né? Porque o número aí que você deu localiza, né? Lhe dá a sua posição, onde você está, né? O Uber, a gente vai pedir Uber, por exemplo, a gente bota lá o número da casa da gente, não bota? Bota o número da casa lá, e aí o Uber chega mesmo na porta, não é verdade? Então os números servem para nos localizar também, né? Outro exemplo aí de localização, utilizando os números, é o número do nosso celular. O número do nosso telefone nos localiza, não é verdade? A pessoa liga para mim e aí já consegue me identificar onde eu estou, a gente consegue se comunicar, né? E através disso aí chegar à localização, não é verdade? Então, ó, os números, eles indicam quantidade, indicam posição e servem para nos identificar e nos localizar, tá ok? O próximo tópico aí é o registro dos números, né? Eu acho que a câmera aqui está na frente, tá? Mas aí o que tem aí é registro numérico, tá? Registro dos números, né? É a história que a gente falou aí sobre os povos egípcios, né? Os povos antigos, os povos egípcios, os povos mesopotâmicos, né? E mais? Os maias, os romanos, os indo-arábicos, né? Não é isso aí que a gente estudou? Então, ó, os povos egípcios, que é esse pessoal que está aí na figura que vocês estão vendo, ó, que está aí com o calcanhar, que eu falei, ó, o bastão. Então, ó, eles tinham aí números de 1 a 100 mil, né? Ó. O 1 era um bastão, o 10 era um calcanhar, né? Aí o 100 era um rolo de corda, né? O 10 mil era um dedo apontado, o 100 mil era um peixe, né? E 1 milhão aí era um homem. Então ele já tinha a ideia de contagem através dessas figuras. Com essas figuras aí, eles sabiam a quantidade das coisas, tá ok? Passando mais para frente aí, temos os povos mesopotâmicos, né? E aí, ó, esses povos antigos aí, eles utilizavam bastante figuras, né? Até chegar nos dias de hoje. Antes eram apenas figuras para representar números, né? Então, quando tem aí ó, esses triângulos para baixo, outro lado, eles indicam aí quantidade, né? Se for assim, se for para baixo, né? Vale 1, aí vai contando de 1 até 10, né? Até 60, e quando chegar em um determinado número, ele muda de posição. Por exemplo, quando chegar aí a 50, ele vai mudar para a direita ou para a esquerda, por exemplo, entendeu? Eles utilizavam bastante aí figuras. Os egípcios e os mesopotâmicos, como vocês podem ver aí, são o sistema de numeração deles aí era através de figuras, e aí eles conseguiam aí fazer contagem alta, tá ok? Os povos maias, eles foram um dos primeiros aí a utilizar o número 0. Talvez o número 0 tenha partido aí dos povos maias, tá? Porque são os primeiros registros de uso o dos povos maias, né? O número 0 é representado aí por uma concha, né? É a única figura que eles têm aí, né, de diferente. O resto dos números do sistema de contagem maia através aí de bolinhas, como vocês podem ver, né? Ó, o 0 é uma concha, aí vem 1, uma bolinha, o 2, 2 bolinhas, o 3, 3 bolinhas, o 4, 4 bolinhas, né? Aí quando chega no 5, a gente viu lá no comecinho, né? É um traço, a gente coloca um traço aí na horizontal, não é verdade? Quando chega o 5, aí para fazer o 6, é um traço na horizontal, uma barra na horizontal e uma bola em cima. O 7 é um traço na horizontal e 2 bolinhas em cima, e assim sucessivamente, né? Esses traços aí indicam 5 elementos, né? Quando chega em 10 elementos, aí coloca 2 barras na horizontal, entendeu? Isso aí é uma característica aí dos povos maias, né? E logo depois vieram os povos romanos, que é o que a gente conhece por algarismos romanos, né? Que vai aí até 1000, né? Com esses números aí, com essas letras, né? Vocês percebem que a gente já partiu aí de figuras, né? Para agora, para letras. Né? Ó, o 1, o izinho aí significa 1, o V 5, o X 10, né?
o L 50, o C 100, o D 500 e o M 1000, verdade? Ó, tá aí na figurinha aqui embaixo para vocês, tá? Então, através dessas letras aí, é possível a gente aí criar qualquer número, né? Por exemplo, eu vou querer o número 65, eu vou pegar um L, um X e um V, né? A gente criou aí o número 65, o L vale 50, o X vale 10 e o V aí vale 5, né? Aí a soma dessas letras aí, uma ao lado da outra, é que dá aí os números, tá certo? Os números que a gente tem hoje, tá? Partindo aí de figuras, né? Aí a gente chegou aí em bolinhas e depois viemos para as letras e agora chegamos no sistema de numeração hindu, ou indo-arábico, que é esse sistema de numeração que a gente utiliza hoje, né? Graças aos povos hindus aí, é que a gente tem o nosso sistema de numeração, o nosso sistema numeral, né? Que são 10 números, que vai de 0 a 9, né? De 0 a 9 tem 10 números, certo? Então, através desses 10 números aí, a gente consegue formar outros infinitos números, né? Infinitas contagens, tá? Então, aí, ó, já veio a ideia aí de números, na verdade, né? Saímos aí de figuras, saímos aí de letras e agora chegamos nos números, que é os dias atuais que a gente utiliza hoje, tá? São 10 números e vão de 0 a 9. Isso foi uma característica aí dos povos hindus, junto com os povos arábicos. Aí foi a junção dos dois, desses dois sistemas de numeração aí, e ficou indo-arábico, que é o sistema que a gente utiliza. Tá ok? Outra coisa que a gente trabalhou aí de revisão foi o sistema de numeração decimal, né? A gente aprendeu aí unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Não foi isso aí, ó? Aqui embaixo eu coloquei uma figura aqui para a gente identificar, né? Aí a unidade, a dezena, a centena. Por exemplo, aqui eu coloquei, ó, a unidade, a dezena, a centena e uma unidade de milhar, tá? Quando fala unidade de milhar, fala 1000, não é verdade? Quando fala centena, 100, dezena, 10, unidade, 1, 2, 3, até 9. Quando chega no 10, aí passa a ser dezena, não é verdade? 10 unidades formam uma dezena. 10 dezenas formam uma centena, né? E assim sucessivamente, né? Por exemplo, aqui, ó, nós temos aí na unidade 9 bolinhas, 9 unidades, na dezena 3 bolinhas, 3 dezenas, na centena 4 bolinhas, 4 centenas, e na unidade de milhar 4 bolinhas também, 4 mil, né? 4 unidades de milhar. Então fica 4.439. Então esse número aí está representado no ábaco. Essa tabelazinha aqui, esse joguinho aqui é chamado de ábaco. Através dele aí é que a gente consegue, quando a gente está lá no infantil ainda, né? Lá no prézinho, a gente aprende a somar, aprende a contar através do ábaco, né? Vocês também foram assim, né? Aprenderam aí com as tias, né? É o sistema de ábaco, né? Infelizmente não deu para a gente construir o ábaco, mas tudo que vocês me passaram, as tampinhas, estão lembrados que eu fiz as tampinhas a vocês? Pronto. Eu vou fazer esse ábaco aqui para numa próxima oportunidade a gente aí brincar com esses números, tá? E aí desenrolar aí unidade, dezena, centena de milhar, tudo isso aí, tá ok? Oportunidade não vai faltar, viu? A gente está em casa, mas estamos trabalhando, tá ok? O próximo passo aí são os números naturais, tá certo? E eu coloquei aqui representado numa reta numérica. Lembram que são números naturais, são números que vão de 0 a infinito positivo, né? Os números naturais, eles vão de 0 a infinito positivo, né? A gente que está olhando para o vídeo aí, a partir do 0, indo para a direita, vai ser sempre positivo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até infinito aí, tá certo? Um exemplo aí na prática de números naturais é uma régua escolar, né? Uma régua escolar aí, ele tem aí as suas casas direitinho, né? E tem aí os pontinhos que significam aí centímetros. Então, esses centímetros, eles estão indo para a direita e são positivos, né? Mas uma régua, ela é finita. Por quê? Ela apresenta fim, né? A gente aprendeu aí o que são infinitos e o que são finitos, né? Infinito não tem fim, né? Continua aí até... E o finito, ele para. Por exemplo, nessa figura
uma régua finita, porque ela apresenta fim. Outra maneira da gente representar os números naturais é através de chaves, né? A gente conversou bastante sobre isso, né? Entre chaves, né, a gente pode aí escrever todos os números, seja ela uma sequência finita ou uma sequência infinita, né? Quando a gente for representar o conjunto dos números naturais de maneira infinita, a gente coloca aí uma certa quantidade de números e depois acrescenta aí 3 pontinhos, né, ou reticências, né? No final a gente bota aí 3 pontinhos e aí esses 3 pontinhos quer dizer que continua, não é verdade? É infinitamente aí a sequência. Não é assim que a gente aprendeu? Pronto. E também tem nos exercícios aí do livro de vocês, tá? Estou trabalhando com o livro, ó. O livro está aqui na minha mão do 6º ano, tá ok? Ó, livro do 6º ano. Tudo isso que eu estou falando está no livro. Foi uma revisão, né? Para a gente aí voltar às atividades, né? Relembrar aí das coisas, tá certo? E os números naturais a gente aprendeu também que eles se dividem, né? Ou seja, eles têm subconjuntos, né? Existe aí o subconjunto dos números naturais não nulo. Que subconjunto é esse? É aquele que tem um N e um asteriscozinho em cima, né? Um asterisco. É chamado de natural não nulo. Ou seja, todos os números do conjunto dos números naturais sem o zero, né? A gente vai colocar aí os números naturais dispostos aí ou em reta numérica ou entre chaves, mas não coloca o zero, tá? Vai a partir aí do 1. A gente começa 1, 2, 3. Isso quando for o conjunto dos números naturais não nulo. Quando tiver ali em cima o asterisco. Lembra? Também existe o subconjunto dos números ímpares, né? 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11 e assim sucessivamente, né? O conjunto dos números naturais, porém apenas os ímpares, aí é chamado de subconjunto, né? Também a gente viu aí o subconjunto dos números primos, né? O que é números primos? Que são números primos? É aqueles números que a gente só consegue dividir ele por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o número 7 é um número primo. Por quê? Porque eu só consigo dividir o 7 por 1 e por ele mesmo, para que dê uma divisão exata. Não pode deixar aí número decimal, não pode deixar aí número fracionado, né? Números quebrados, né? Como a gente fala. Aí tem que ser os números inteiros, diferentemente de 8, né? 8 eu consigo dividir por 2, consigo dividir por 4, por 8, né? A ideia não é essa. Os números primos são aqueles divididos por 1 e por ele mesmo, tá? Não necessariamente, vale lembrar, não necessariamente os números ímpares, todos os números ímpares são números primos. Não. Não é porque é número ímpar que é número primo, não. A característica do número primo é aquele que você consegue dividir por 1 e por ele mesmo, né? Vocês vão ver aí, ó, por exemplo, o número 15 é um número ímpar, mas ele não é primo. Por quê? Porque eu consigo dividir o 15 por 3, por 5, né? Então ele deixa de ser um número primo, tá ok? Então tudo isso aí, ó, foi feito uma revisão, tá? Tudo isso que a gente já viu aqui durante a sala de aula, estou revisando a vocês. Esse conteúdo, vale lembrar que esse conteúdo foi da primeira unidade do livro do 6º ano, do Fundamental 2, tá? Do Colégio SEB, né? E aí a gente começou aí falando da apresentação dos números, né? Que ele vem aí de diferentes formas, diferentes modos de leitura, né? A gente consegue ler os números aí de diferentes maneiras, tá? E aí a gente viu que ele indica posição, indica quantidade, né? Serve para nos identificar, nos localizar. Vimos também aí os números egípcios, mesopotâmicos, maias, romanos, indo-arábico, que é o nosso sistema de numeração. Falamos aí do sistema de numeração decimal, de unidade, de dezena, de centena, unidade de milhar, né? Dezena de milhar, centena de milhar. Falamos aí também dos números naturais, né? A reta numérica está aí para vocês verem tudinho, ó. A reta numérica. E eu falei a vocês que os números também são dispostos entre chaves, e os números naturais aí, existem entre os números naturais subconjuntos, né? Subconjuntos dos números naturais, esses que são ímpares,
pares e primos. Lembra disso aí? Pronto, então essa revisão todinha, tá ok? Aqui embaixo, ó, eu coloquei aqui a revisão de matemática do dia 22/4/2020, tá certo? Essa aqui foi a nossa primeira videoaula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão entrar na plataforma da escola que vai ser disponibilizado para vocês. Eu acredito que vocês já têm o cadastro, né, da escola. Então a gente vai ter um horário marcado aí para tirar as dúvidas, né? Eu peço que vocês anotem todas as dúvidas que vocês tiverem aí em relação a esse vídeo, né? Uma vantagem é que vocês conseguem aí pausar os vídeos, né? E olhar de novo, né? Ter aí olhar novamente. E se não conseguir aí chegar ao entendimento, aí você vai anotar no papelzinho lá e vai na plataforma da escola para a gente ter a comunicação, tá certo? Para me sanar a sua dúvida. Outra coisa, através desse vídeo, você consegue aí resolver todo o exercício da unidade 1, tá? A gente trabalhou aí um pouquinho da unidade 2, que foi a relação de Euler. Lembra? A relação de Euler, que fala de vértice, de aresta, de face. Então, a relação de Euler está na segunda unidade. Então, depois desse primeiro vídeo aqui, vou ver se vocês têm algumas dúvidas para sanar. E aí, se não tiver, ou se tiver, a gente tira. E a gente parte para a segunda unidade, relembrando aí a relação de Euler, que fala, né, o vértice mais a face é igual a aresta mais 2. Né, a relação de Euler. E aí a gente vai ver tudo isso aí novamente, tá? Logo após a relação de Euler, a gente vai ver aí sólidos geométricos, a gente vai criar aí cubo, cone, cilindro, né? No livro de vocês tem um material de apoio, a gente vai destacar e vai fazer sólidos geométricos, passo a passo, tá certo? Vai ter um dia também que a gente vai se encontrar online, né? Ainda a gente vai ver ainda se é através do YouTube, né? Ou de outra plataforma. Mas eu acredito que seja pelo YouTube que a gente vai conseguir aí ter um ao vivo, né? Todo mundo online aí falando ao mesmo tempo, né? Vocês falam lá no comentário e a gente aí vai tendo uma interação, tá ok? Sexto ano, qualquer dúvida, viu? Não guarde dúvida para você, tá? Estude em casa. Eu estou fazendo a minha parte da minha casa. Faça de você também, tá certo? Estude. Matemática só aprende praticando, tá? Tudo que eu passei aqui está no livro de vocês, tá ok? Vocês são capazes de resolver os exercícios, tá bom? Mas se houver dúvida aí, vocês aí podem me consultar, tá certo? Não tem problema, viu? No mais, um abraço a todos, tá? Que qualquer coisa aí, entre em contato comigo, viu? Um abraço a todos. Tchau, tchau.